Olá, quinto ano, como vocês estão? Bom, peguem o livro de ciências, abram na página 36. Nós vamos iniciar o capítulo falando sobre um pouquinho sobre o ar. Bom, o ar, ele está em toda parte, não é mesmo? Porém, eu vou explicar uma coisa para vocês que eu quero que vocês guardem e levem isso para a vida toda. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, certo? Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho ar num lugar, eu não tenho outra coisa. O lugar onde eu ocupo, o espaço exato onde eu estou, não possui ar em volta, possui ar nos meus pulmões, porém não possui ar onde eu estou efetivamente, certo? Então, pense aí, pegue a sua mão, coloque à frente de você. A sua mão, se você balançar ela forte, você vai sentir um ventinho do lado, certo? Então, isso quer dizer o quê? Existe ar em volta da sua mão, mas na onde a sua mão está, não possui ar. Porém, se você mover ela, você vai mover ela contra o ar que está em torno, certo? Então, olha aqui essa historinha que a gente vai ler agora. Bia, aprendi algo incrível na escola. Vou mergulhar este papel em uma bacia com água e ele sairá sequinho. Vou colocar o papel amassado no fundo de um copo. Agora mergulho o copo na bacia sem incliná-lo. E retiro o copo devagar. O que aconteceu aqui? Bom, a partir do momento que eu possuo a água e eu tenho o ar dentro do copo, a água ela não vai entrar dentro do copo, certo? Porque o espaço que o ar ocupa, a água não pode ocupar. Porém, para isso acontecer, o meu copo não pode se mover. Se eu mexer o copo para um ladinho assim, aquela pressão que foi feita vai sair e aí a água vai invadir o copo. E aí o ar que tá lá dentro, vai sair, certo? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a composição do ar. Ou melhor, onde está o ar? O ar envolve todo o planeta e forma uma camada chamada atmosfera. Ele está ao redor das pessoas, nos poros do solo, dissolvido na água e dentro do corpo de seres vivos. Na respiração, é possível sentir o ar passando para dentro e para fora do corpo através do nariz ou da boca. Um copo vazio, na verdade, está cheio de ar. Quanto mais próximo do nível do mar, mais ar está presente na atmosfera. Quanto maior a altitude, né, quanto mais alto, menos ar está presente na atmosfera. Isto é, mais rarefeito ele fica. Por isso, é mais difícil respirar em locais com maior altitude, como no topo de certas montanhas. Vocês já ouviram falar, por exemplo, a gente sempre vê no futebol isso. Dependendo de onde os jogadores vão, que são lugares mais altos, eles possuem dificuldade de correr, de se movimentar, enfim. Isso acontece porque quanto mais alto, menos ar possui. Então, quanto mais próximo do nível do mar, mais ar possui, certo? Então, olha só. Essa daqui é a representação da atmosfera, que é uma camada de gases que envolve a Terra. E, de acordo com alguns cientistas, ela pode ter mais de 1.000 quilômetros de espessura. Quanto maior a distância da superfície, mais rarefeita é a atmosfera, ou seja, menos ar. Essa região da atmosfera é a mais próxima da superfície, olha lá. Que é onde está, né, o chão e tudo mais. Agora, a composição do ar. O ar é formado por uma mistura de gás nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Então, quando nós respiramos, nós não inalamos somente o gás oxigênio, certo? Então, olha só, o diagrama abaixo representa
as proporções dos gases que compõem o ar. Olha só, em verde é o gás nitrogênio, que é o que está presente em maior concentração. Em 100 litros de ar, 78 litros são de gás nitrogênio, que é a maior parte. O gás oxigênio é indispensável para a respiração da maioria dos seres vivos, entre eles as plantas e os animais. Em 100 litros de ar, possui 21 litros de oxigênio. Os outros gases que compõem o ar correspondem juntos a apenas 1 litro em 100 litros de ar. Entre esses gases está o gás carbônico. Então, quando nós respiramos, nós puxamos o ar para dentro e nós soltamos o gás carbônico. Por isso que é tão importante o papel das plantas, né, das árvores, que fazem fotossíntese e filtram esse ar carbônico, esse gás carbônico. Se você já for em cidades grandes, como São Paulo, por exemplo, você vai perceber que o ar lá ele é diferente. Como existe muita emissão de gás carbônico, essa proporção pode mudar um pouco. E aí o ar ele fica menos limpo do que aqui no interior, como na cidade de Cravinhos. Então, você vai perceber lá que o ar ele é diferente, porque muda um pouco essa composição. Lá tem muita emissão de gás carbônico, pouca floresta, pouca mata para conseguir filtrar. Não que não tenha gás oxigênio, mas tem. Agora, até porque se não tiver oxigênio, a gente morre. Em países como a China, isso é muito mais visível. A poluição é tanta que muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas de respiração, porque o gás lá, o ar lá é bem mais. A composição de gás carbônico, de gases que fazem mal ao ser humano, é muito maior, certo? E o que mais existe no ar? Você já reparou nas gotas de água que se formam na superfície de um copo quando você toma uma bebida gelada em um dia quente? Isso acontece por causa do vapor de água que existe no ar. Vocês já ouviram falar? Se vocês assistirem, ligarem a televisão, assistirem jornal, agora deve estar passando o jornal. Vocês vão ver que sempre tem lá na previsão do tempo falando sobre a umidade relativa do ar. O que é isso? Quando a umidade do ar ela está baixa, quando a umidade relativa do ar está baixa, nós temos pouca água, né? Pouco vapor de água no ar. Isso dificulta a respiração, tá bom? Então, sim, no ar precisa ter esse vapor de água, certo? E aí, quando esse vapor de água ele entra em contato com essa superfície mais gelada, né? Quando o dia tá quente, ele se condensa, ou seja, ele vira gotículas de água. Aí ele vai para o estado líquido e a gente consegue sentir em volta da garrafa, ou sei lá, se você pegar uma latinha de refrigerante. E aí você pode se perguntar, mas de onde que saiu? Será que sai de dentro, né, do meu recipiente? Não, é realmente o ar que se condensa do lado de fora. Então, em ambientes com baixas temperaturas, o vapor de água liberado, né, na expiração se condensa em contato com o ar frio e forma uma névoa branca. Vocês já passaram por isso quando quando tá bem frio? Aí, normalmente acontece bastante de manhã, porque de manhã, como aqui na nossa região não é tão frio, no período da manhã ou até à noite dá pra ver isso. Se você respirar, quando você solta o ar, aparece aquela fumacinha branca, né? Super legal. Quando eu era criança, eu adorava brincar com isso. Morava numa cidade um pouquinho mais fria do que Ribeirão Preto, aqui na região também, né? Então era bem bacana, a gente ficava brincando disso quando ia pra escola. O ar e a respiração. Você respira o tempo todo. Cada vez que respira, um pouco de ar entra em seus pulmões e outro tanto sai deles. O ar que sai de seu corpo tem menos gás oxigênio e mais gás carbônico do que o ar que entra. Isso ocorre porque nosso metabolismo
consome gás oxigênio e libera gás carbônico. As plantas, os animais e muitos outros seres vivos, cada um do seu modo, também respiram. O gás nitrogênio não é usado pelo corpo humano durante a respiração. Então, o gás nitrogênio, do mesmo jeito que entra, ele sai. Tá bom? O metabolismo são transformações responsáveis por montar e desmontar substâncias diversas dentro de um organismo vivo. Então, o que acontece? Nós consumimos o ar, precisamos do ar oxigênio, nós pegamos esse ar oxigênio, os pulmões filtram ele, vai para a corrente sanguínea, enfim, né? Faz tudo que tem que fazer dentro do corpo humano e depois nós soltamos o gás carbônico. Então, agora o ar é a fotossíntese, né? Que eu já adiantei para vocês. O gás carbônico é essencial para a realização da fotossíntese. A fotossíntese, gente, é o processo em que a planta ela pega o ar, o gás carbônico, transforma ele em gás oxigênio, né? E ela se alimenta desse processo. Né? Nesse processo, ela produz o seu próprio alimento juntamente com o sol. Nesse processo, plantas e algas produzem o próprio alimento, usando a luz do sol, o gás carbônico do ar e a água, né? Por meio da fotossíntese, além da nutrição das plantas e algas, ocorre a produção de gás oxigênio. Esse gás é liberado no ambiente e usado na respiração de plantas, algas, animais e outros seres vivos. Então, as plantas, gente, elas são muito importantes. Elas são extremamente importantes porque elas são responsáveis por filtrar esse ar. Quando nós falamos que lugares que possuem, se vocês forem para o campo, um lugar que é rodeado de árvores mesmo, vocês vão perceber que o ar lá é mais gostoso de respirar, é um ar limpo, um ar mais puro, diferente das cidades grandes. Por quê? Porque lá existem os filtros naturais, né, que são as plantas, e também a produção de gás carbônico lá é menor. As figuras abaixo representam a composição de ar em dois momentos da respiração de uma pessoa: quando o ar entra no organismo e quando o ar sai dele. Responda as questões em seu caderno. Qual dos gases representados é absorvido pelo corpo durante a respiração? Então, qual dos gases representados é absorvido pelo corpo durante a respiração? O que nós acabamos de falar? É o gás oxigênio. Então, qual das amostras corresponde ao ar que sai do corpo? Então, olha só, se quando eu respiro, eu absorvo o gás oxigênio, quando eu solto o quê? Gás carbônico. Então, qual dessas duas representações representa o ar quando sai? É o ar que possui menos oxigênio e mais gás carbônico. Aí vocês colocam ali qual que é o A, se é o A ou se é o B. Animais, plantas e outros seres vivos consomem gás oxigênio durante a respiração. E como esse gás não acaba? Então, se nós consumimos o gás oxigênio, por que não acaba? O que nós precisamos? Por conta das plantas. E aí você vai explicar todo esse processo, tá bom? Bom, gente, então vamos perceber as propriedades do ar. O ar, ele tem massa, ele ocupa espaço e pode ser comprimido. Então, vamos lá. Como que eu sei que o ar tem massa? Se você pegar uma régua, amarrar dois balões, um de cada lado, né, duas bexigas, encher com o mesmo tanto, né, de ar, você vai ver que elas vão se equilibrar, certo? Claro, né, duas bexigas, uma do lado do outro, quase não pesa. Se você estourar uma bexiga, você vai perceber que vai pender para um lado, a régua vai se inclinar. Isso acontece porque o ar, ele porque o ar, ele tem sim uma massa, certo? E o ar, ele ocupa espaço, que foi aquela mesma experiência que foi feita lá no começo com o copo. Se você pegar uma garrafa vazia e colocar em uma bacia com água, com a boca virada para baixo, você vai perceber que ela vai continuar vazia. Se você virar para o lado, dar até umas apertadinhas, você vai ver saindo bolhas de ar e
o ar precisa sair para a água entrar. Lembra que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Se dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não é possível eu manter água e ar no mesmo espaço. Então, o ar sai, a água entra, tá bom? Proporcionalmente. E o ar, ele se espalha, o ar não tem forma definida e tende a se espalhar até ocupar todo o espaço disponível. Então, enquanto tiver espaço disponível, o ar ele vai fazer isso. E o ar ele pode ser comprimido. Se você pegar uma seringa, puxar ela, depois tampar a parte da frente, sem agulha, pelo amor de Deus, e empurrar, você vai ver que chega uma hora que você não consegue mais empurrar, mas ela não fecha inteira, quer dizer o quê? Possui ar lá dentro, porém ele consegue ser comprimido. Se eu pegar um tanto de ar dentro de um saco e eu for apertando, vocês vão perceber que a mesma quantidade de ar ele consegue ali permanecer cada vez mais juntinho, e aí se eu estourar aquilo vai fazer bum, e o ar ele se espalha de volta, né? Se fosse só um furar sem precisar do ar fazer aquela pressão para sair, é sinal de que o ar não estaria comprimido, tá bom? Depois eu vou dar outros exemplos para vocês, eu tô só pincelando aqui o tema. E tem os ventos. O vento ele é um movimento do ar e sentimos o vento sobre a pele e vemos, por exemplo, que ele balança as roupas no varal. Os ventos muito fortes, como ciclones e furacões, podem derrubar árvores e destruir casas. Vocês viram aí, se eu não me engano, no México, né? Tinha até um pessoal famoso lá, e aí teve, não lembro se foi furacão, se foi, né, que foi que passou lá, mas foi realmente a força do vento que derrubou casas, deixa cidades destruídas, assim, gente. O vento forte, ele pode sim destruir, porque o ar, quando ele se movimenta, de certa forma, ele produz força. Lembra que nós já falamos sobre energia eólica? Quando venta, gira lá, né? Esqueci o nome do equipamento lá que produz energia eólica, vocês até desenharam. E aí aquela força, a força do ar, pode ser até transformada em energia elétrica. Então você imagina a força do vento, né? Que o ar, sim, ele ocupa espaço, ele possui massa, ele pode ser comprimido, né? E ele possui força. Vamos lá. O vento se forma assim. O calor do sol aquece a superfície terrestre e também o ar próximo a ela. O ar mais frio, que é aquele que está acima, o ar mais frio, acima daquele sendo aquecido, é mais pesado. Então, olha só, o ar mais frio, ele é, entre aspas, mais pesado do que o ar quente. Esse ar mais frio, então, desce e ao fazer isso, empurra o ar mais quente para cima. E aí, gente, como esquentou, o ar quente sobe, o ar frio desce. E vai continuando, o ar quente sobe, o ar frio desce. E assim vai fazendo aí esse ciclo para formar os ventos. Certo? Não precisa responder essa pergunta, tá bom, turminha? Vamos só conversando e vamos lá. Bom, alterações na atmosfera terrestre, além do gás oxigênio, que é usado na respiração, e do gás carbônico, que é usado na fotossíntese, a atmosfera terrestre apresenta outros gases importantes. Certos gases presentes na atmosfera retêm parte do calor que vem do Sol, impedindo que esse calor retorne para o espaço. Esse fenômeno, chamado de efeito estufa, evita grandes variações de temperatura entre o dia e a noite, que impossibilitariam a presença de vida no planeta, tal como a conhecemos. Um gás presente na atmosfera é o ozônio. Ele se concentra na chamada camada de ozônio, localizada entre 10 e 50 quilômetros de distância da superfície da Terra. Ela filtra parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, protegendo os seres vivos. Então, olha só. Nós temos os raios solares, o calor que fica na atmosfera e o calor que volta para o espaço, certo? Então, a atmosfera ela tem um papel importante para a nossa vida. Então, por exemplo, se os raios solares chegassem diretamente
na Terra, nós não conseguiríamos viver aqui. Então, essa atmosfera ela é muito importante para poder reter uma parte do calor liberado, mas também não deixar passar todo o calor, tá bom? Então, aí ela segura ali um pouco de calor. A poluição do ar. A composição da atmosfera vem sendo modificada pela ação humana, especialmente nos 2 últimos séculos, ou seja, nos últimos 200 anos. Escapamentos de veículos, chaminés de indústrias e queimadas de florestas e plantações liberam impurezas no ar, e quando essas impurezas ficam muito concentradas, o ar torna-se poluído. Como os ventos movimentam massas de ar por todo o planeta, os poluentes produzidos em um lugar podem ser levados para locais distantes, certo? As queimadas e o uso de combustíveis como gasolina e óleo diesel lançam poluentes no ar. O gás carbônico é um dos gases liberados nessas situações e está se acumulando em grandes quantidades na atmosfera. Como retém calor próximo à superfície da Terra, o gás carbônico intensifica o efeito estufa, o que aumenta a temperatura média do planeta. Recentemente, cientistas têm pesquisado os efeitos do aumento da quantidade de gás carbônico no ar e maneiras de diminuir a emissão de gás. Então, olha só, se eu emito muito gás que prejudica, né, que agride a camada de ozônio, também prejudica a qualidade do ar. O planeta vai aquecendo, vários lugares no mundo vão aumentando a temperatura. Esse ano mesmo nós tivemos vários exemplos disso. No hemisfério norte do planeta, ou seja, em países como a Inglaterra, Estados Unidos, não lembro se teve no Canadá também, teve ondas de calor que mataram centenas de pessoas, não foram nem dezenas. Muitas pessoas morreram por isso. Então aí você imagina o quanto isso é complicado. Outra coisa também, gente, é a questão dessas geleiras, né? Vai derretendo essas placas de gelo do Polo Norte, que são habitats de animais, e isso vai enchendo, né? Aumentando o nível do mar. E aí pode sim, gente, inundar cidades litorâneas. Então, assim, isso é muito complicado, uma coisa leva a outra. Há algumas décadas, cientistas verificaram que a camada de ozônio em certas regiões do planeta estava ficando menor. Isso é um problema, hein? Essa diminuição causou a redução do efeito protetor desse gás contra os perigosos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Consequentemente, os seres vivos passaram a ficar mais expostos. A principal causa de destruição do ozônio foi o uso industrial de gases chamados, são os CFCs, gente, eu não vou ler se é os clorofluorcarbonetos, encontrados, por exemplo, em aerosóis de geladeiras. A partir dos anos 80, os CFCs começaram a ser substituídos por outros gases inofensivos para a camada de ozônio. No entanto, parte dos CFCs permanecem por muito tempo na atmosfera. Por isso, acredita-se que ainda seja necessário alguns anos para a camada de ozônio se recuperar. Então, esses gases são emitidos, eles danificam, né, a camada de ozônio. E, bom, nem precisa falar, né, gente? Danificando a camada de ozônio, o calor que vem do sol e os raios ultravioletas, muitos passam, né? Muito mais do que deveria passar. O planeta fica mais quente e também muitas vezes impede desse calor voltar. Por isso que a gente chama de efeito estufa. O calor que deveria sair não sai, e entra mais calor do que deveria e sai menos calor do que deveria, tá bom? Então, tudo isso a gente é um processo. E a gente tem que cuidar do ar. Uma delas é o uso dos filtros nas chaminés das indústrias. Esses filtros são estruturas que retêm parte das partículas poluentes, redução do uso de automóveis, manutenção da cobertura vegetal, porque assim, a gente quer mais carros, mais casas, mais cidades, mais indústrias e menos florestas. Gente, essa conta não bate. A nossa vida no planeta Terra, ela fica comprometida com essa conta, né? Com isso que o ser humano tem feito. Então, não adianta nada nós destruirmos as florestas, aumentarmos a produção e o uso de carros, aumentar a produção de poluentes por meio de indústrias e tudo mais, e não querermos que
mude a nossa vida, não queremos que mude o nosso clima. Esse ano nós tivemos neve aqui no Brasil, gente. Isso é uma coisa assim, ai, nossa, que legal. Gente, isso não é legal, isso é uma. O planeta tá totalmente desregulado, né? Isso não tá certo, não tá certo. Ondas de calor lá na Inglaterra, né? Que é um lugar mais frio, mesmo na época do verão, né? E neve no Brasil, que é um país tropical, isso é uma coisa totalmente atípica, isso é uma coisa incomum. Então, nós temos sim que nos atentar a isso, certo? Isso não é legal. Ai, tudo bem, algumas pessoas foram lá, conheceram, bonitinho, tudo bem. Mas o que nós temos que prestar atenção é por que que isso tá acontecendo. Isso não tá certo. Essas queimadas que está tendo na nossa região, não sei como que tá aí para vocês, mas aqui em casa tá caindo queimada todos os dias. Porque sempre pega fogo, eu moro perto da pista, pega fogo aqui nas canas, enfim, tudo aqui na região, e cai queimada aqui. Eu não vejo sol efetivamente há muito tempo, há dias, porque tá sempre com uma nuvem de poeira e fumaça, né? Envolvendo e a respiração fica comprometida. A gente se sente mais cansado e tudo mais, certo? Perguntinhas da página 46 e 47 fica por conta de vocês, beleza? E se cuidem e se hidratem bastante, porque a qualidade do ar aqui na região não tá boa. Evitem praticar atividades físicas ao ar livre, porque não tá legal para isso. Então, se cuidem, cuidem das pessoas que estão perto de vocês, e qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Atividades da página 46 e 47. Peço desculpas por ter demorado bastante hoje.